Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, 5 de março de 2025, 1106 dias de conflito Rússia e Ucrânia, né? Pelo menos 1106 dias do conflito principal, evidentemente, né? Seja muito bem-vindo ao vídeo. Nosso foco de hoje é trabalhar o que está acontecendo nas últimas 24 horas. Basicamente, russos continuam avançando na região centro-norte. Só para situar você, centro-norte fica tudo que ocorre mais ou menos ali próximo a Bakhmut em diante, no giro de Lugansk, tá? Lugansk, Kharkiv, o próprio Kursk é centro-norte, né? Da parte central norte. Centro-sul, assim os russos chamam, né? Chamam de setor norte, central e sul. Pelo menos é uma forma deles organizarem o fronte. Lembrando que o que mais ocorreu? Teve muitos bombardeios mais uma vez em Odessa, tá ocorrendo o bombardeio. Teve um avanço ucraniano, que eu vou falar também, no setor Pokrovsk, do lado direito, ali de Pokrovsk, segunda vez que os ucranianos fazem este movimento, conseguem, então, comprovando aquilo que eu já vinha trazendo, que os ucranianos colocaram uma quantidade grande de soldados na linha Pokrovsk. Vamos falar sobre isto, muito mais, a partir de agora. Vamos começar com o tema central, né, de hoje, que é o avanço centro-norte russo. Vamos para o mapa. Tá aqui o mapa do Live UA Map. É só para situar você, né, mostrando em mapas. É, mostrar esse outro fica melhor. Pronto, esse outro daqui do Divigen fica mais perceptível isso que eu vou trazer. Então, ó, existe a área ocupada pelos russos, tá, dentro da Ucrânia, e existe o lado russo, e tá também, se você observar, chamando a atenção porque faz parte do fronte, tá? Então, por tudo que tá aqui, ó, essa região aqui, é como se fosse o setor norte para os russos. Tudo que tá aqui, ó, o setor sul, existe o setor central. O setor central é mais ou menos o setor que vai ali próximo a Velika Novozilka até perto de Kramatorsk, que é mais ou menos ali, tá? Parei um pouquinho para mais ou para menos. E aí eu falei, né, citando que houve um avanço no setor centro-norte. Houve pequenos avanços aqui ao longo da linha. Vamos trazer os primeiros aqui. Então, por exemplo, os russos avançaram aqui, ó, próximo a Kharkiv. Depois de muito tempo, né, se você observar bem, faz tempo que eu não trago informe de avanço russo nesse setor próximo aqui a Kharkiv. Sempre tem bombardeios, coisas do tipo. Não sei exatamente o que ocorreu aqui, né, de ter conseguido romper essa pequena linha da divisa. Isso aqui na divisa, tá? Entre Rússia e Ucrânia. Deixa eu só situar você onde é que tá. Deixa eu tirar mais o zoom, porque aí fica mais fácil sabermos onde é que nós estamos situados. Parece que tem dia que o mapa tá mais lento. Ó, dá mais um pouquinho o zoom. Então tá aqui, ó. Kharkiv aqui. O avanço ocorreu nessa parte mais ao norte. Não tem como nem analisar o que é que está por vir, porque eu não sei se foi só um descuido ucraniano, se foi uma nova revisitação de tropas vindo para cá, né? Mas não está tão longe assim de Kharkiv. Já havia um bom tempo os russos se mantendo desde o recuo lá de 2022, 2023, tá? Não conseguem avançar, estão na região limítrofe. Se pegarmos aqui, ó, deixa eu pegar um círculo arbitrário aqui, vou pegar desse setor, ó, 15 quilômetros, deixa eu colocar aqui, o círculo de 15 quilômetros, 15 quilômetros. Observe que se vir para o fronte central aqui, ó, principal, mesmo assim ainda não chega a atingir Kharkiv. O que é esse círculo de 15 quilômetros que eu estou colocando? 15, às vezes é 20 quilômetros. São os obuseiros, tá? Os obuseiros russos estão mais recuados, então basicamente estão protegendo só a divisa nesse momento, tá? Os russos não conseguiram perfurar a divisa o suficiente para reposicionar os seus obuseiros para um setor
eles teriam que estar, para poder começar a atingir Kharkiv, eles têm que estar mais ou menos aqui, ó. Teria que avançar nesse nível, aqui para cá, né, daqui do setor da divisa para cá. Tem que avançar alguns quilômetros, 5 a 7 quilômetros, para de fato começar os seus obuseiros, os seus MLRS, né, que são os lançadores de foguete, começarem a trabalhar fortemente. Evidentemente, quem deve estar trabalhando um pouco mais por aqui, pelos informes que eu já vi, são os drones, tá? Basicamente são os drones que estão trabalhando nesse setor. Além, é claro, do uso de bombas FAB, de bombas KAB também em algumas circunstâncias, no setor mesmo aqui de eh, Kharkiv, tá? Vamos avançar aqui em outros setores. Um outro setor aqui também, ó. hum, Antes de trazer esse, deixa eu trazer só algum outro primeiro aqui. Setor norte ainda, antes de chegarmos na parte já sul, né? Centro-sul. Então, teve avanço aqui em Kursk, tá? Teve um avanço bem considerável, bem interessante aqui no setor de Kursk. Só para situar mais uma vez, deixa eu tirar o zoom para você entender, né? O quão foi importante esse avanço aqui das aldeias de Okok e Loknia. Foi como é que eu posso dizer, uma estabilização de setor. Era um setor que vinha, né, tá aqui, ó, Sudza tá aqui abaixo, Lebedevka tinha sido, Sverdlovsk foi o pontapé inicial para todo o avanço que nós conhecemos hoje, essa reta final de fevereiro para cá, que os russos fizeram depois de Lebedevka, e estava travado aqui, estava bem interessante tudo que estava ocorrendo nesse setor mais ao norte, depois da queda de Pogreb, melhor dizendo. É, então falta um pouquinho aqui, tem alguns estratos, estão ocorrendo muitas batalhas desse setor, e aí os russos conseguiram fazer essa estabilização de terreno. Por quê? Com essa estabilização de toda esta área, desses dois vilarejos, Loknia e Okok, isso vai ajudar, tá? As tropas se reposicionarem melhor. É um setor de rio, um setor, mesmo que esteja meio que congelado alguns setores, mas serve para estabilizar todo o setor e o avanço ao norte ser facilitado, porque agora o que, é que vai acontecer? Eles vão começar a sofrer pressão do sul também. Além de uma pressão que já existe nesse sentido, tá? Nesse sentido oeste-leste, vão começar a fazer a movimentação do sul com mais calma, do setor norte, né? Beirando aqui a estrada, beirando o rio, vai ficar muito mais fácil. Então, provavelmente, esse setor aqui, o que tem ucranianos ainda, vão ter que fazer o recuo após o rio, tá? Na realidade, eles já estão fazendo esse recuo, só que estão fazendo de forma gradativa, tá? Todo esse trecho aqui de rio, tudo isso aqui que é de rio, alagado, os ucranianos estão recuando de forma lenta, até porque é difícil mesmo o recuo, tá? Então, estão fazendo um recuo, questão de nos próximos dias termos a confirmação, então, de todo esse setor aqui está conquistado pelos russos, aumentando ainda mais a pressão, né? No caso, rumo a Sudza. No setor, a cabeça de ponte, Kurilovka, aqui, ó, o Novenk foi estabilizado, não tem nenhum avanço interessante, tá? Vamos aguardar algum possível, uma possível estabilização e agora avanço, né? Tá na fase de estabilizar. Tem esses outros setores aqui que estavam problemáticos. Lembrando que eu não sei, provavelmente essa operação, eu não, no informe que eu peguei, eu não entendi, não deu para ver se esse avanço ao norte de Lebedevka, esse que foi feito agora, se já é quem é que está fazendo parte, se é a Marinha, tá? Se são os fuzileiros navais ou se são os paraquedistas. Qual dos dois grupos? Que até trouxe ontem num vídeo mostrando que boa parte aqui eram os paraquedistas, mas na parte norte, essa parte mais ao norte, tá? São fuzileiros navais, assim como esse outro setor aqui, são fuzileiros navais especializados em assalto, tá? Que estão nesse setor. Então, fuzileiros aqui, navais, e
parachutas, né, no caso, paraquedistas nesse setor de cá. Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é paraquedista, tá? Então, todo esse setor provavelmente, pelo menos até aquele, até Lebedevka era paraquedista de certeza. Provavelmente também esse setor, mas eu confirmo e trago aqui para vocês. Agora sim, vamos saindo daquele setor, né? Vamos para o setor lá de Ivanovka, ou Ivanivka, que houve um pequeno avanço interessante, tá? Por que é interessante? Por que é tão importante esse avanço? Porque é um avanço a partir de uma trincheira. Então, esse é um avanço extremamente importante, tá? Deixa eu só tirar aqui o zoom para você entender que setor é que eu me refiro. Na região praticamente central aqui, tá? A capital é Severodonetsk, a capital de Luhansk, tá? E o que que acontece? Esse avanço aqui é interessante observar por conta exatamente disso que eu estou comentando. O avanço rumo aqui, ó, rumo a quebrar a barreira de trincheiras. Então, tem rio aqui também, o solo mais dificultado, né, de avanço. Então, pode ser que seja um avanço interessante aqui nesse setor que estava relativamente travado para consolidar. Na realidade, isso é uma consolidação dessa cabeça de ponte aqui, que aí vamos ver qual é o próximo passo russo. Se vai fazer este movimento ao sul, ou se vai seguir leste-oeste, tá? Não sei qual é o próximo passo russo a partir de agora. Não dá pistas ainda, não dá para sabermos ainda exatamente qual é o próximo passo, já que todo esse trecho é bem travado, enfim, é bem complicado. Não é um trecho muito fácil de avançar. Dito isto, vamos para um setor aqui, ó. Este setor aqui, que já é setor Pokrovski, aqui, tinha até anotado o nome especificamente. Esse setor aqui, ó, Vodian, saiu o informe ontem que os ucranianos conseguiram romper esse esse setor que ultimamente os russos, né, final de janeiro, início de fevereiro, os russos tinham avançado aqui no setor Zelenpov, né, Berezivka, Vodiandruhe. Todos esses setores os russos tinham Baranivka, que está mais aqui ao sul. Todo esse setor é um setor novo que os russos avançaram. E nos informes que tem, saíram, né? Os ucranianos fizeram esse movimento forte, saindo nesse sentido, chegaram, né, vinha antes de ontem, avançando aqui, conseguiram flanquear esses setores, chegaram nessa trincheira e conquistaram, inclusive, essa trincheira, tá? Então, no informe que saiu, os ucranianos conseguiram avançar que setor? Basicamente isso aqui, assim, ó. Conseguiram não só capturar essa importante trincheira, como margearam o rio aqui nesse sentido. Foi mais ou menos esse avanço interessante ucraniano aqui, mais uma vez comprovando que ucranianos têm ou maioria, ou pelo menos está em equilíbrio em tropas em todo esse setor aqui de Pokrovsk, tá? Lembrando que tem pressões ocorrendo aqui ao longo da linha frontal, como sempre tem pressões ocorrendo, principalmente aqui nesse setor. Graças a essa trincheira aqui, que os russos, que na realidade é uma trincheira ucraniana, mas que os russos meio que ocuparam esse setor aqui, é, os ucranianos não conseguiram avançar nesse setor, senão teriam já avançado também, tá? Nós temos o caso ainda do forçamento em Piscane, o forçamento em Ondakne, os Penivka. Todo esse trecho aqui ainda continua firme e forte, né? Muita luta nesse setor. Teve, no fronte também tivemos alguns bombardeios, tá? Bombardeios interessantes a observar. Entre eles está o de Odessa. No bombardeio de Odessa,
tá? Atingiu mais uma vez o setor elétrico, segundo os informes aqui do Standard Today. Muitas explosões foram drones basicamente utilizados, tá? Fizeram um relativo estrago nas construções, tá? No setor civil barra militar dessa área aqui de Odessa, né? Não só do setor mais próximo central, mas toda essa área aqui próxima ao porto de Odessa, então teve bombardeios em toda essa área, segundo o informe de... Cadê o informe? Foram 115 drones abatidos, tá? Segundo o informe, foram 115 drones. Tem um informe aqui mais completo. Aqui, ó. 115 drones de ataque durante a noite foram abatidos pelos ucranianos. A Rússia também lançou 3 mísseis balísticos Iskander e um míssil S-300. Que não está mostrando aqui como abatida, então quer dizer que normalmente os russos estão enviando entre 150 e 200 drones todas as noites. Não dá para saber quantos é que atingiram os alvos, mas foram muitos, né? Boa parte foi foco em Odessa. Teve 3 mísseis balísticos Iskander e um míssil S-300. O míssil S-300 provavelmente foi lançado de algum sistema defensivo, tá? Já que, teoricamente, é o foco do S-300. Não dá para saber onde é que foi lançado, porque os ucranianos não trouxeram esse informe, os russos, infelizmente, também não informaram. Só faz dizer que teve 3 mísseis balísticos. Pode ser que em Odessa esse causou esse estrago que você está vendo de tanta explosão assim em Odessa. É possível que não tenha sido só drones, tá? Não tenha sido só Shahed que tenham feito esse estrago aqui. Com certeza o Iskander deve ter trabalhado aqui, deve ter causado essa destruição, tá? Ao longo de toda a linha, então, Odessa, em Kharkiv e em Kiev, teve, no caso, o lançamento focando em drones. Lembrando que os russos continuam o bombardeio basicamente utilizando bombas FAB, certo? FAB 1000, desculpa, FAB 500, FAB 1500 e FAB 3000. As bombas KAB, que são essas bombas mais novas, um pouco mais inteligentes, elas não estão sendo muito lançadas porque os ucranianos conseguiram torná-las relativamente burras, tá? Mas vez ou outra sai alguma notícia de que houve lançamento de bombas KAB, bombas CAB. Não dá para saber de onde, mas teve lançamento. Isso aí dá para saber pelo tipo de estrago que ocorreu em alguns locais, tá? E próximo a Zaporizhzhia, provavelmente teve bombardeio de bombas KAB. Por que os ucranianos estão se tornando-as burras? Porque estão conseguindo interceptar o sistema GLONASS. Lembrando, o sistema GLONASS é o, entre aspas, GPS russo. Existe o sistema GPS, que é americano, militar americano, e parte dele nós civis nós temos acesso. Existe a constelação de satélites GLONASS, que são dos russos, tá? Que também é de georreferenciamento. E o que acontece? Os russos, a tecnologia desse míssil KAB é guiado por esses sistemas, e aí, no caso, os ucranianos conseguem embaralhar o sinal e ele fica burro na chegada, né, na reta final. Então, muitas vezes, não atinge o alvo, vai para um alvo bem diferente, coisas do tipo. Pode ver que os russos não lançaram mais, não tem mais informe, porque estavam ocorrendo muitas broncas, muitos problemas com vizinhos. Alguns ataques que os russos fizeram aqui no setor de Lviv, Ivano-Frankivsk, estava chegando na Romênia esse tipo de ataque, tirando fino na Polônia, caindo em Belarus, e aí, assim, reduziram bastante o envio desse tipo de míssil, tá? Por conta dessa dificuldade enquanto eles não conseguirem encontrar um meio caminho, que seria talvez utilizando laser, utilizando bombas inteligentes com inteligência artificial, que é o que Israel, por exemplo, está utilizando, tá? Já é utilizando inteligência artificial. Chineses têm essa tecnologia. Indianos estavam testando. Então, pode ser que numa
Próxima geração, não se sabe quando é que os russos vão ter acesso a isso, já que existe toda a problemática, não é, dos russos não conseguirem acesso a esse tipo de tecnologia, mas de conseguirem, então, bombas guiadas por inteligência artificial é um caminho tanto para bombas como para até drones também, tá? Uma curiosidade, inclusive o Brasil tem uma certa tecnologia bem interessante, eu já estudei o setor, né, já que é uma especialidade minha, georreferenciamento e geoprocessamento, né, de áreas urbanas e rurais. É, no Brasil, a parte de agrimensura é muito avançada, tá? É bem interessante esse avanço brasileiro quanto a essa questão de inteligência, de detecção, não de alvos para a guerra, mas de alvos no sentido de é, alvos relacionados seca, chuva, né, terreno nu, terreno completo, coisas desse tipo. E saiu o informe agora, nesse momento, enquanto eu estava aqui conversando, incêndio no shopping Razunoi, na região de Belgorod, tá? Chegou agora, 4 minutos enquanto eu gravava, tá? Já é dentro de território russo. Nos primeiros informes que vão chegando, não diz o motivo, mas perceba aqui, pode ser que seja drone ucraniano, não dá pra saber ainda, tá? Mas então tá aí a informação. Peraí, eu pensei que eu tava compartilhando na tela, desculpa. Agora sim. Aqui, ó. Incêndio no shopping, no estacionamento, na entrada, né, do shopping, pelo jeito aqui. O informe que saiu aqui no Live Way Map foi, ó. Incêndio no shopping Razunoi, região de Belgorod. Aqui, ó, no setor de Belgorod. Relativamente perto, né, do front. Saiu agora, neste exato momento, esse informe, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum outro informe novo. Um informe novo que chegou aqui. Não, só este mesmo. Beleza? Então, no mais é isso. Valeu, grande abraço. Até a próxima.